Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Valesca e hoje eu quero compartilhar com vocês um testemunho de restauração da minha vida particular, das minhas emoções, da minha felicidade, da minha alegria. Quando eu tinha 22 anos, o meu pai e a minha madrasta faleceram em 2016 e os dois faleceram com um tempo de 2 meses de diferença. Eles eram muito importantes para mim. A minha madrasta, ela foi como se fosse a minha melhor amiga. Desde pequena ela estava com o meu pai, desde que eu tinha 2, 3 anos de idade. E ela me ensinou muita coisa do que eu sei hoje, de ser mulher, de ser esposa, de ser dona de casa. Na época foi muito difícil para mim. Eu lembro que eu não acreditava que aquilo estava acontecendo. Um dia o meu pai ficou doente e ele desmaiou, né? Perdeu a memória e tudo, foi pro hospital. E a gente descobriu que ele estava com câncer de pulmão, que tinha ido para o cérebro e que também tinha ido para os ossos. Isso foi em abril de 2015. Durante o ano, ele se tratou e o meu pai, ele não só cuidou da saúde, ele mudou totalmente. Eu não sei se vocês já assistiram um filme, Eu Só Posso Imaginar. É o filme que retrata exatamente o que eu passei com meu pai. Ele virou o pai que eu sempre sonhei que ele fosse no último ano de vida dele. O Senhor me presenteou com isso. E ele parou de beber, ele parou de fumar, ele se cuidou. Aí eu me aproximei muito mais dele do que antes, né? E a minha madrasta, que sempre esteve ali também, a gente se aproximou muito mais que antes. E aí, em abril de 2016, Deus usou uma missionária para falar com meu pai, que se ele curasse meu pai naquele dia, porque para Deus não há nada impossível, meu pai falaria de Jesus, o meu pai continuaria na presença, porque o que importa para Deus é a nossa alma, a eternidade é que importa. E ela falou assim, não precisa responder para mim, é para o Senhor que você responde, mas Deus já conhecia o coração do meu pai. Uma semana depois, a gente teve uma experiência, assim, que foi, assim, sobrenatural mesmo. Nós estávamos na casa dele, almoçando, e do nada, ele esqueceu que ele estava doente, do nada ele não lembrava que ele tinha câncer, e ele voltou a ser o que ele era antes. Ele era muito bravo, não queria saber de ninguém, só queria saber de beber e fumar. E aí, naquele dia, a minha madrasta teve uma experiência com o Senhor, e Deus falou fortemente para ela, ali no meio de todo mundo, que era isso que tinha no coração do meu pai. Era como se Deus, mesmo que ele não precisasse, ele estivesse explicando: vou recolher ele, porque senão ele não vai ser salvo. Eu vou recolher ele, porque senão ele não vai ficar nos caminhos do Senhor. E aí a minha madrasta me contou isso depois, né? Depois daquele dia, o meu pai começou a perder o movimento das pernas, o movimento dos braços, né? Não falar mais. E foi assim. E meu pai faleceu dia 29 de maio de 2016. Depois daquele dia 15 de abril, Deus deu um ano. Ele descobriu dia 15 de abril de 2015. No dia 15 de abril de 2016 aconteceu isso. E então, depois daquele dia, ele começou a definhar. E foi muito difícil. Eu ainda não conhecia Jesus. Sempre falei que eu era cristã. Quando eu era adolescente, eu entrava naqueles grupos do Facebook e brigava com os ateus. Falava, Jesus existe, não sei o quê. Mas eu nunca conheci Jesus de fato. E eu estava crente mesmo que Deus ia curar o meu pai. Eu tinha certeza que Deus ia curar o meu pai. Tanto é que um dia Deus usou uma mulher e falou bem assim, essa doença não é para morte, é para glorificar o nome do Senhor. Só que eu entendi errado, eu achava que glorificar o nome do Senhor seria o meu pai ser curado. E não, glorificar o nome do Senhor é a salvação do meu pai. As pessoas verem a mudança que ele teve, sabe? Foi muito difícil pra mim. Eu entrei numa caverna. E aí eu pensava assim, olha, se a gente não faz a vontade de Deus, ele mata. Olha, Deus é tão carrasco, mas tão carrasco, que eu tenho até medo dele. Aí eu conheci um Deus carrasco. Eu fiquei com medo de Deus. Então, só que eu tinha minha madrasta. A minha madrasta estava sempre aqui em casa. A minha madrasta estava sempre me aconselhando. A minha madrasta estava sempre comigo. E ela falava, eu e você agora. Só que quando meu pai faleceu, como ela também esperava que ele fosse curado, ela se revoltou com Deus. Ela ficou muito revoltada com Deus. Teve um dia que ela ficou muito ruim, ela tinha ido viajar para a cidade do pai dela. E ela foi internada. Disseram que era algum problema no pâncreas
gente, não foi nada assim grave, sabe assim? Minha madrasta tinha bariátrica e eu não sei o que aconteceu. Eu sei que deu uma aderência no final do intestino dela e ela ficou muitos dias sem ir ao banheiro. E resumindo a história, minha madrasta faleceu. Durante o processo dela ali no hospital, os médicos falavam assim: ela não quer lutar. Você pode dar o remédio, você vê que ela não tá lutando para sobreviver. Então eu acredito que também foi um trabalhar de Deus, né, na vida dela, em relação à alma dela, em relação a ela mesma, né? Ali começou o meu processo mesmo. Porque ali sim que eu falei: meu Deus, como esse Deus é mau. Como esse Deus é mau. Se eu não fizer o que ele quer, ele vai me matar também. Ele já matou meu pai, ele já matou minha madrasta, e eu fiquei com pânico de atender telefone, porque as 2 vezes que eu fiquei sabendo, a morte do meu pai, ela me ligou, porque ela que tava no hospital, e a morte dela, quem ligou foi uma amiga do casal, né, amiga do meu pai e da minha madrasta. E foi muito difícil pra mim. Eu tive tipo uma crise existencial, assim. Eu sempre falei que eu era cristã, eu sempre disse que acreditava em Deus, mas esse Deus que eu acredito, ele é mau. Ele mata as pessoas que eu amo, e se eu não fizer o que ele quer, ele vai me matar também. E aí eu comecei a ter pensamentos. Agora qual que ele vai levar? Ele vai levar meu filho? Ele vai levar meu marido? E aí eu me trancava no quarto e eu chorava. E eu chorava muito, assim. E nada tinha mais graça, meu filho não tinha mais graça, meu casamento não tinha mais graça, a vida não tinha mais graça, os dias não tinham mais graça. E eu entrei numa caverna, assim, muito grande. E eu queria morrer, e eu tinha medo de Deus, então eu não podia contar com Deus. E aí eu falei: Senhor, o que eu faço? Foi quando eu comecei a voltar a ir na igreja, mas assim, ó, eu voltei por medo do que ele poderia fazer comigo. Aí eu comecei um processo na minha vida. Um processo de ir para a igreja, mas eu não conhecia Jesus. Eu comecei a ser religiosa. Porque assim, ó, eu falo para vocês hoje, eu entendo isso. O evangelho de Jesus Cristo é a sua vida. Como você dorme, como você acorda, como você trata as pessoas, como você cumprimenta a mulher do caixa, como você trata os seus colegas de trabalho, como você age quando ninguém tá olhando. Porque Jesus não veio para nos dar uma religião. Hoje eu vou na igreja, né, eu sou cristã, mas assim, ó, é muito claro isso, porque a gente não pode adorar a religião acima de Jesus, entende? E aí eu fui pra religião, e aí foi difícil pra mim, porque assim, hoje eu falo, se você está passando por um processo de luto, conheça Jesus e não uma religião. Você pode conhecer Jesus na igreja, sim. Eu falo pra você que a igreja é essencial. Ouvir a palavra do Senhor é essencial. E não são todos os caminhos que levam a Cristo, não. Só Jesus leva a Cristo. E eu só virei uma religiosa. Por mais ou menos 1 ano, eu virei uma religiosa. Só que aqui em casa eu tava sofrendo, eu não vi mudança no meu comportamento. Eu me achava melhor que os outros e todas essas coisas de religiosa que a gente não pode ser, né? E um dia, assim, Deus usou uma irmã que foi que ajudou o meu pai nesse processo dele de mudança também. Uma irmã abençoada, que hoje ela é minha amiga mesmo, e eu glorifico a Deus pela vida dela. Ela começou a falar pra mim: olha, não é assim, conhece Jesus. E teve um dia que eu tava muito mal, com muito medo de Deus, e sem ajuda, sem saber o que fazer, e uma tristeza sem fim aqui dentro de mim, uma vontade de morrer, mas indo na igreja, fingindo que tava tudo bem, chegava em casa, chorava, não tinha graça de nada, porque assim, o evangelho, ele é transformação. O Senhor é a fonte de água viva. Quando você conhece Jesus, quando você realmente encontra Jesus, você tem a vida transformada. Quando ele te toca, muda tudo, tudo muda. Não é da noite pro dia, mas realmente de um dia pro outro, sim, você vê mudança. Você tira aquele desânimo, aquela tristeza. E um dia, Deus usou ela para falar comigo. E eu nunca me esqueço o quanto isso fez diferença na minha vida. Ele falou que ele queria ser o meu psicólogo. Na época eu não tinha dinheiro para fazer terapia, nem pagar psicólogo, porque eu entrei realmente numa depressão profunda. Quero deixar um parênteses, claro, eu não tô dizendo que psicólogo, psiquiatra
terapeuta, nada disso é falta de Deus. Mas eu, na época, eu não tinha condição de ir até esses profissionais, certo? Todos os dias à tarde, quando meu esposo ia trabalhar e quando meu filho ia pra escola, eu pegava e sentava no meu sofá e eu começava a contar pra Deus tudo que eu tava sentindo. Senhor, eu não tô bem, eu tô me sentindo assim, eu tô me sentindo assado, eu tô com uma tristeza sem fim, e eu sinto muita falta do meu pai, eu sinto muito falta da minha madrasta, e eu tenho muito medo do Senhor, eu preciso de ajuda. E eu começava a chorar, e parecia que Deus ia tirando tudo aquilo de dentro de mim, e eu colocando pra fora, e eu jogando tudo no altar do Senhor, e falando, Deus, me ajuda, porque eu preciso de ajuda. Senão eu vou acabar com a minha vida, eu vou acabar com a vida do meu filho, eu vou acabar com a vida do meu marido. Eu preciso de ajuda. E Deus foi trabalhando dentro de mim. A transformação que Deus fez dentro de mim foi algo que ninguém poderia fazer por mim, só Ele. Só Ele poderia me ajudar como Ele me ajudou. Eu fiz durante meses isso. E eu comecei a fazer Deus como o meu melhor amigo, a fazer Jesus como o meu terapeuta, o meu psicólogo. Eu sentava no divã do meu sofá ali e começava a falar. Falava, Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu me sinto mal, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho medo do Senhor, eu tenho medo de perder minha família, eu tenho medo que o Senhor vai recolher meu filho, eu tenho medo, Senhor, de atender telefone, eu tenho medo, Senhor, de tudo isso, nananana. E Deus foi me ajudando, Deus foi me ajudando, e Deus foi me ajudando. Gente, eu posso falar pra vocês que nesse processo, não foi de uma hora para outra, mas Deus transformou o meu luto em dias de esperança. Eu fui curada pelo Senhor. Eu fui curada. As feridas da minha alma, o Senhor foi tirando. Parece assim, ó, parece que hoje eu vejo assim, sabe assim, uma ferida muito feia, que você acha que nunca vai ser curada, e o Senhor vai passando de pouquinho assim, ó. Ai, dói, Deus cura. Ai, dói, Deus cura. Vai passando tipo um mertiolate quando a gente era pequeno, que arde, mas cura, arde, mas cura. Deus, dói aqui, ó. Eu sinto muita falta do meu pai, tenho muito medo do Senhor. Isso afetou, Senhor, a paternidade. Eu não consigo te reconhecer como meu paizinho. Curada. Ah, Senhor, eu tenho medo, eu tenho muito medo de perder as pessoas, eu tenho medo, Senhor, de tudo. Curada. E eu ia falando, e Deus ia curando, 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 curando. E hoje, irmãs, eu posso dizer para vocês que Deus me curou por completo. Mas eu quero falar aqui algo muito importante. Busque ajuda aos pés do Senhor. O luto, ele não é fácil, ele é dolorido, ele dói muito por muito tempo. E não é porque eu encontrei Jesus que eu deixei de sentir saudade. Não, eu sinto saudade. Tem horas que eu gostaria de contar alguma coisa para eles, eu não posso. Busque ajuda. Busque ajuda no Senhor Jesus. Nada pode curar de verdade a sua ferida, os seus traumas, os seus medos, a não ser o Senhor Jesus. Então hoje, se você se sente assim, sem esperança, se você se sente assim, com muita dor no coração, com medo, com traumas, com problemas, mesmo que não seja luto, se jogue, se lance aos pés do Senhor. Ele tem poder para curar todas. Não é uma, não é metade, são todas as suas feridas. Mas Ele precisa que você abra a porta do seu coração. E Ele precisa que você diga, Deus, eu preciso de ajuda nisso aqui. Coloca a tua luz aqui e sara esse machucado aqui que foi feito por tal pessoa lá atrás. Pai, eu preciso da tua ajuda aqui. Olha o tamanho desse machucado. Sozinho eu não consigo, Pai, me ajuda. Fala hoje pro Senhor o que tá doendo em você. O que tá doendo em você? O que te machucaram? Qual palavra lançaram no seu coração que foi como uma flecha? Que foi como uma flecha que te atingiu e você fica remoendo isso e te machucando todos os dias. O Senhor pode curar. Eu te convido, se você ainda não conhece, ou se você só ouviu falar,
Eu te convido a conhecer esse Jesus, esse Deus maravilhoso, que não é um Deus mau como eu pensava. Ele é um Deus bom, Ele é um Deus fiel, que se importa com você. Você é importante para Deus. E o que dói em você, dói em Deus também. E o que é importante para você, é importante para Ele. Hoje eu quero dizer que eu sou muito grata ao meu Deus, porque Ele me tirou do fundo do poço, do fundo da tristeza, da vontade que eu tinha de nunca mais acordar. Ele me tirou e Ele me salvou. E hoje eu vivo dias felizes. Sinto saudade? Sim, eu sinto saudade. Dói? Hoje não dói mais. Por incrível que pareça, hoje não dói mais. Mas a saudade, ela permanece. E eu quero te dizer, essa pessoa que você perdeu, ela gostaria que você vivesse neste mundo feliz. Ela gostaria que você vivesse nesse mundo leve, que você tivesse dias melhores, que os seus sonhos fossem realizados. Então, o primeiro passo hoje, senta onde você estiver. Se você não puder fazer na sala, faz no banheiro, abre o seu coração para Jesus e fala: eu estou abrindo a minha porta, Jesus, para que o Senhor entre e cure todas as minhas feridas. Se você sentir no seu coração, diga: eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida. Não há nada que Ele não possa fazer por você. Assim como Ele fez comigo. E hoje eu vivo dias maravilhosos. E hoje eu tenho experiências lindas com o Senhor. E hoje eu posso estar aqui compartilhando com você a minha cura de verdade. Não fica sofrendo sozinha. Tem um Deus que espera por você. Um Deus que te ama tanto, que deu o seu único filho por amor a você. E Ele não quer te ver sofrendo. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, hoje eu estou aqui mais uma vez para falar da Tua bondade. Deus, o que o Senhor fez na minha vida, eu sei que o Senhor pode fazer na vida dessa pessoa que está assistindo agora. Pai, eu não sei como ela está se sentindo, eu não sei qual o problema da vida dela, se é o luto ou se é outra coisa. Mas eu sei, Pai, que está doendo. Por isso, Senhor, eu apresento a vida dela e eu te peço que a partir de hoje o Senhor seja o amparo, o consolo, a alegria, a felicidade, o milagre na vida dela. Senhor, toca onde estiver doendo. Coloca, Senhor, a tua compressa de amor sobre essa dor e cura a ferida desse coração, a ferida dessa alma hoje. Deus, ajuda ela, Senhor, traz a memória dela, ajuda ela a poder falar tudo o que ela está sentindo pro Senhor. Pai, que ela consiga abrir as portas da vida dela pro Senhor entrar e fazer morada e transformar o choro em alegria. Assim, Senhor, eu te peço e já te agradeço, porque eu sei que para o Senhor nada é impossível. Em nome de Jesus, amém. Obrigada por ter assistido até aqui. Que o Senhor te abençoe e que você volte aqui para contar do grande milagre que o Senhor fez na sua vida, nas suas emoções e a cura que Ele realizou na sua vida. Obrigada. Se você puder, se inscreva no canal, deixe um comentário, deixe o seu like, tá bom? Muito obrigada. Que Deus te abençoe. Um ótimo dia.